Boa noite a todos encarnados e desencarnados. Mais uma vez agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos pelas bênçãos do Pai, pelo abraço de José e de Maria. Que essa espiritualidade amiga possa cuidar das nossas reais necessidades, porque eles sabem quais são. Dito isso, gente, o nosso estudo de hoje é sobre a caridade moral e a caridade, ou a caridade material e a caridade espiritual. Eu ia dizer, olha o ato falho, eu ia dizer a caridade moral e a caridade espiritual, que na verdade são sinônimos, não é verdade? São iguais, não é, meu amigo? Até porque quando a gente pega essa parte do Evangelho, onde estão os itens que a gente vai estar falando hoje, que é lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a gente tem lá esses itens que na parte das instruções dos espíritos. Então, o item 9, ele é fruto do esclarecimento de um espírito que viveu aqui na Terra, chamado Irmã Rosália. E a outra mensagem é de um espírito protetor. E aí, curiosamente, logo que a Irmã Rosário ela começa a falar, quem é a Irmã Rosário, né? Pelo que a gente consegue perceber na mensagem, ela viveu numa época aqui na Terra em que ela andava pelos quarteirões escuros. Ela diz isso na mensagem. Então a gente imagina que ela passava ali muito próxima àquelas pessoas que estavam em dificuldade, materialmente falando. Talvez ela mesma possa ser uma pessoa com dificuldades na época, quando encarnada, material. Mas ela traz essa informação nessa mensagem. E ela começa dizendo para nós que a caridade, ela pode e deve ser feita independente da condição que nós estejamos. Porque a caridade ela é movida justamente pelo nosso desejo de fazer ao outro o que queremos que o outro faça a nós, que é o bem, não é verdade? No final das contas. E amar ao próximo como a si mesmo. E ela diz que isso é a base de todas as religiões e de toda a moral. Então, nesse sentido, caridade espiritual e caridade moral seriam a mesma coisa. Porque tem a ver com essa reciprocidade da gente querer ao outro exatamente aquilo que a gente gostaria de receber. Mas às vezes nem a nós mesmos a gente dá o melhor, não é? Muitas das vezes a gente negligencia esse cuidado para conosco. Então, é necessário um momento da reflexão para a gente poder, no silêncio interior, perceber quais os aspectos da minha vida eu estou deixando de lado, eu estou me maltratando, porque se eu não tiver essa base, muito dificilmente eu vou conseguir dar um melhor para o outro, porque é na medida que nós nos amamos que a gente consegue ofertar àquele outro algo de mais qualidade. A gente pode observar, quando a gente está se sentindo bem, conosco mesmos, satisfeitos, a tendência é que a gente trate o outro melhor. Já repararam? Quando a gente está contente, satisfeito, nossa, eu fiz isso me trouxe uma alegria, isso foi muito bom para mim, eu tô de bom humor, eu estou satisfeito. E a tendência é que a gente se abra um pouco mais até para olhar o que o outro tem de melhor e não focar naquilo que ele ainda tem a trabalhar. E isso é caridade moral também. A possibilidade da gente conviver com as pessoas nas diversas circunstâncias do nosso dia a dia, como foi colocado logo aqui no início na mensagem de abertura, e fazer a escolha acertada de focar naquilo que o outro tem de melhor. É muito curioso sempre, eu gosto muito, né, de perceber determinadas coincidências que a gente sabe que não
que não há acaso nesse processo. Quando a gente recebe os itens para serem estudados aqui, e aí a gente começa a pesquisar que texto que eu vou levar, será que a gente acha uma história bacana para poder ilustrar? E aí a gente começa. Vem um monte de coisa, a gente acha um monte de coisa, às vezes é mais difícil, mas a gente faz uma triagem do que a gente vai trazer. E é impressionante como a espiritualidade amiga do mais alto, a espiritualidade da casa, ela vem direcionar este trabalho. Porque eu fiquei surpresa. Não é tão surpresa assim, porque a gente já sabe que as coisas são muito bem planejadas antes da gente estar aqui. Quando eu sentei aqui e comecei a ler a mensagem de preparo, né, que foi essa que a nossa irmã leu aqui para nós, Homens de Fé. E a mensagem Homens de Fé tem tudo a ver com dois exemplos de histórias que, dentre as várias que eu vi, eu resolvi trazer para vocês, para a gente compartilhar. Seria isso o acaso? A gente sabe que não. Mais do que isso, são duas histórias. Uma história e a outra é uma história em forma de verso. E essa semana também eu vi uma propaganda na televisão que me chamou a atenção e ela ficou na minha cabeça. E hoje, no final da tarde, eu vi assim uma imagem, ela passou de novo e tinha a ver com o assunto. E aí, vamos lá, o que eu estou querendo dizer, gente? Porque caridade material, a gente está sensível à necessidade do outro, materialmente falando, um alimento, né, um vestuário, alguma coisa que a gente possa proporcionar, muitas das vezes, que está, às vezes, até sobrando na nossa casa. Isso é muito bacana e necessário. Aqui, se lá na época de Irmã Rosália, que trouxe essa mensagem, né? Quando ela traz essa mensagem, é século XIX, 1800 e pouco. Ela disse que ela via, na época que ela andava por esses becos que eu falei para vocês, escuros, ela via mãezinhas carregando crianças famintas, lá naquela época. Ainda hoje aqui no Brasil, Rio de Janeiro, e no mundo, né? A gente sabe que tem muitas regiões que as pessoas sofrem com fome. Então, é um tema muito atual, a necessidade da gente poder estender um pedaço de pão, de maneira metafórica, né, o alimento àquele que precisa. Maravilha. Mas há também a caridade moral, que vai além. E eu fiquei pensando como abordar a caridade moral. E essas histórias que eu falei para vocês, e essa propaganda que eu vi, foi ao encontro do que eu havia escolhido trazer como direcionamento do nosso estudo. A caridade moral do ponto de vista da palavra, da fala, daquilo que a gente diz. Porque palavra tem força, né? O ditado popular já diz isso, tem poder. E a palavra, ela constrói e destrói. Nós estamos aqui reunidos para ouvir, de certa forma, ensinamentos daquele que veio falar do verbo divino que foi Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, de onde a gente traz essas lições, exatamente inspirado na vida daquele que Deus colocou entre nós como modelo de guia, né? De perfeição, de guia para a gente poder seguir, modelo moral. E vejam só, por que a caridade moral através do verbo, através da fala? Vamos começar dizendo aqui em relação a essa mensagem de abertura, Homens de Fé, que foi lida aqui. A mensagem diz o seguinte: tudo bem, muitos dos que falam do evangelho ao longo da história são considerados, recebem grande consideração, são considerados homens e mulheres, seres evoluídos, digamos assim. No entanto, para além de proferir palavras, é necessário
que essa palavra ela seja acompanhada da prática no nosso dia a dia, nas variadas circunstâncias do nosso dia a dia. Então, muitas das vezes a gente tem contato com a mensagem do Cristo, a gente tem contato com aquilo que a gente precisa e deve fazer para sermos caridosos, materialmente falando e moralmente falando também, mas ainda assim, na prática, a gente se descuida e só fica no verbo, só fica na palavra. Isso é um aspecto. Então, essa mensagem nos convida a todos aqueles de nós que tenhamos contato com a mensagem do Cristo, que a gente possa honrar essa mensagem, utilizando sim a palavra para acalentar, que é uma caridade moral, atender à necessidade moral de alguém, muitas das vezes dando um estímulo, uma palavra de bom ânimo, porque só assim, de fato, a gente vai estar praticando o evangelho. Vamos lá para a propaganda que eu disse que eu assistia na televisão. Não vou fazer propaganda do produto, mas eu vou descrever que foi um produto. Eu tenho observado que, de vez em quando, algumas empresas têm colocado alguns exemplos de publicidade ligadas a valores, ligadas a coisas um pouco mais subjetivas e profundas. E é muito bacana isso, dependendo do que, né, esteja ali sendo, de certa forma, evidenciado. E essa propaganda tem a ver com o Natal, uma família, é uma relação de uma mãe e uma filha, que a gente percebe que é uma relação conflituosa, não vou dizer o nome do produto, que é uma relação conflituosa de mãe e filha. E uma parte do diálogo que há ali é uma festa de Natal, as pessoas reunidas, né, a gente entende isso, as pessoas se arrumando para ir para essa festa naquela casa mesmo, né, de Natal. E essa mãe tem aquele encontro de olhar com a filha, e a filha tá assim com um casaco, tá toda assim fechadinha, e a mãe entra, antes da mãe falar palavra alguma, a filha já disse: eu sei que você vai, algo do tipo, me criticar o meu corpo, a minha roupa. Ela diz isso, dando a entender para nós que aquela mãe, possivelmente, durante algum tempo, não é a primeira vez, ela deve ter usado muito verbo para criticar algo que ela considerava inadequado na filha. E a postura da filha, encolhida, meio triste, meio receosa, dá a entender exatamente isso. A mãe toda arrumada e ela lá, largada no moletom. E eis que a mãe mais ou menos diz isso, né, para ela: filha, eu sei. Aí vamos trocar, no comercial tá assim: eu sei que a culpa é minha. Mas, na verdade, vamos dizer, eu sei que tem parte da minha responsabilidade, né, em você estar assim. E a filha, ela não fala nada, ela fica com os olhos assim, e nisso ela troca de roupa, se arruma, a filha fica toda bonitona, vai lá para a sala, e a mãe, elas trocam o olhar, e aí uma hora elas trocam as mãos. Nossa, eu me arrepiei. Porque assim, a gente tem que acreditar também no progresso da nossa sociedade. Às vezes na televisão, na internet, em várias situações, a gente fala assim: nossa, mas só tem coisa ruim. Por mais que haja ali um objetivo, a gente sabe, de venda, de lucro daquele produto, a história associada a ele, de alguma maneira, traz para nós uma reflexão relacionada às nossas relações interpessoais, às nossas relações em família. E o que essa propaganda estava dizendo, na verdade, pelo menos foi a maneira que eu li. Claro que ficou associada à marca do produto, mas a mensagem evangélica que ficou para mim e que reforçou foi o seguinte: cuidado com a palavra. Lembra que a gente falou? A palavra destrói e a palavra constrói. Que caridade moral é essa se a gente não toma cuidado com aquilo que a gente fala?
como a gente fala. Não é, muitas vezes a gente fala, esse é meu jeito, eu nasci assim, eu vou continuar falando desse jeito, quem quiser que engula. Não é a gente perder a nossa personalidade, mas é a gente perceber que existe uma diversidade de espíritos que convivem conosco, encarnados e desencarnados, e que eles se ressentem muitas das vezes da maneira como a gente se fala, ou muitas das vezes se reerguem da maneira que a gente fala. Então, é uma responsabilidade tamanha a gente fazer isso. E é extremamente caridoso do ponto de vista moral a gente adequar a nossa linguagem àquele que a gente está se referindo. E sempre consultar a nossa consciência se aquilo que está sendo dito não está ferindo os ensinamentos que Deus colocou na nossa consciência, não é mesmo? Que são as leis divinas ou morais. Então, na medida que eu ofendo uma pessoa, que eu fico querendo que ela se torne outra, que ela tenha característica tal ou tal, maneira de se vestir, maneira disso, eu tô respeitando aquilo que a lei divina nos traz, ou eu tô exatamente passando por cima? Eu estou fazendo com o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse comigo? Então, esse é um tipo também de reflexão que a gente precisa ter relacionada à palavra. Há também, como eu falei para vocês, essa eu peguei aqui na... Eu até vou pedir licença que não tá ligado não, só tá o texto porque eu não tinha ele em livro, eu peguei na internet. É um texto chamado O Exame da Caridade. Está no livro Contos e Apólogos do Irmão X. E vejam só, o que essa história aqui é só para me dar um apoio maior aqui no final, mas a história é basicamente a seguinte, tem a ver também com essa questão da caridade, em diferentes aspectos, quando passa pela questão da fala do verbo, que ela não pode ficar só no falatório, né? Ela precisa de prática. Eram 3 amigos, isso foi uma história narrada por o irmão X que realmente aconteceu. 3 amigos que resolveram se unir num propósito bem bacana, de criar como se fosse um centro como esse, né? Um espaço evangélico para ter palestras, estudos, muito bacana a ideia deles. E, de fato, essa iniciativa acabou atraindo, inclusive, no plano espiritual, uma irmã que resolveu ser aquela que iria dar o direcionamento da casa, ia inspirar os estudos. Ela ficou responsável por inspirar esses 3 trabalhadores, juntamente com outros, lógico, que foram chegando, mas ela que era a direção espiritual da casa. E ela ficou muito satisfeita, porque o tempo ia passando e ela ia percebendo a dedicação desses 3 amigos. Eram muitas palestras, muitos estudos, a casa enchendo, as pessoas aparecendo e tal. Daí, ela falou, finalmente encontrei um lugar que eu tenho certeza que a sementeira do evangelho vai frutificar. Né? Viu? Eles muito engajados, muito animados. Depois de 10 anos da existência desse centro, essa irmã resolveu, né, espiritualmente, com a direção da casa, propor que fosse feito uma série de palestras de estudo para comemorar essa primeira década de existência desse núcleo de luz. Maravilha! Aí foi assim, os 3 amigos encarnados que estavam à frente do trabalho aqui na Terra, cada um ficou com um tema. E os 3 temas, na verdade, eram a respeito da caridade. Naquele dia comemorativo dos 10 anos do centro, tiveram as palestras na semana comemorativa. Um falou sobre a caridade do ponto de vista tal, o outro caridade do ponto de vista tal. O que não faltou foi estudo sobre caridade.
como a gente está fazendo aqui um estudo de caridade. A mesma coisa, o tema foi esse. Curioso que eles ficaram tão animados, foi ótimo, todo mundo gostou muito, eles estavam muito inspirados, muitos irmãos vieram da espiritualidade para intuí-los no estudo. Eles ficaram tão animados que, na hora de sair da palestra, eles não quiseram nem pegar o bonde, é na época do bonde essa história. Não quiseram nem pegar o bonde, falaram assim, vamos andando para a gente comentar, né, como é que foi. Eles queriam trocar impressões a respeito daquele, né, naquela noite de estudos que foi maravilhosa. E nisso eles andando, de repente encontraram uma senhora. E a senhora interpelou os três e disse, por favor, vocês precisam me ajudar, eu não posso ficar essa noite no relento e eu não tenho aonde ficar. Me ajudem. Aí o primeiro, né, na hora falou, olha, nossa, eu gostaria muito de ajudar a senhora, mas lá em casa eu não tenho espaço adequado para a senhora poder se instalar. Aí tinha mais dois ainda, né? Aí o outro foi logo correndo, olha, se não fosse a minha mulher, que eu sei que ela vai reclamar se eu levar uma pessoa, porque ela não está prevenida essa hora da noite, então a senhora me desculpe. E o terceiro também deu uma desculpa nessa mesma linha. Pausa, eu fiquei pensando, se fosse eu, encontrasse uma pessoa, eu ia levar para minha casa? Gente, eu não ia. Não ia. Vocês iam levar? Vamos ser sinceros, encontrou na rua. Vou levar? Não ia. Se fosse hoje, assim, estou falando da caridade. Pá. Não ia. A gente não pode ser hipócrita. Ainda não estou nesse nível, né? Por uma série de razões. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de ajudar da maneira que a gente tem condições e pode. Mas voltemos à história. Isso só foi uma reflexão. Então, eles se olharam e falaram, bem, a gente precisa, como se eles tivessem se comunicado, ajudar de alguma maneira. Enfiaram as mãos nos bolsos e cada um foi tirando uma quantia. Eles se sentiram impelidos a ajudá-la de alguma maneira. E juntaram o que tinham e disseram, olha, senhora, a senhora tem aqui uma simples hospedaria, a senhora não vai dormir no relento. Vá até lá e passe a noite com esses recursos que nós temos. E deram ela. E os três foram para casa. Durante a noite, nenhum dos três conseguiu dormir. Por quê? Sabe a consciência que a gente falou, onde fica as leis divinas? Que não precisa que Deus fique no nosso cangote para ver se a gente está fazendo certo ou errado. Ele dá a nós o livre-arbítrio da ação e deixa em nós também essa medida aí, se a gente está cumprindo com o nosso dever cristão. Eles despertaram, que eles se sentiram meio que ainda incomodados, queriam ir lá, porque não foi bacana eles terem juntado, dado recurso, sim, mas não era só o material, né? Então, eles se sentiram impelidos para ir até lá e ver se a senhora estava bem acomodada, se a hospedaria, se de fato ela tinha sido aceita. Algo dentro deles gritou para que e eles saíram no meio da noite, lá da madrugada, para ir. Quando chegaram lá, a gente veio querer saber da senhorinha que veio para cá, assim, assado, descreveram. Não conseguiram informação nenhuma pela senhora, porque nenhuma senhora tinha aparecido lá naquela hospedaria naquela noite. Ninguém tinha ido lá se hospedar, então não tinha informação. Eles ficaram assim, né, meio sem saber. Aí eu vou agora colar aqui o final, porque aí é melhor, né? Aí vou colocar, eu contei com a minha versão, mas aí só para finalizar aqui, né? Irmão X, né? Ele que trouxe o relato. O que aconteceu, gente? Depois disso tudo, deles não terem conseguido informações dessa mulher que havia abordado eles e que eles haviam dado dinheiro para ela se hospedar, eles foram, né, para o centro no dia seguinte e contaram assim, olha, a gente não conseguiu nenhuma notícia de uma senhora, sabe, que a gente encontrou no meio da noite e tal. E aí, sabe a mentora que estava sempre inspirando eles, que deu a ideia de fazer
um evento comemorativo de estudos sobre a caridade. O nome dela é Custódia. Olha o nome, Custódia. Custódia apareceu para eles muito bem humorada, em espírito, né? E disse, através de uma médium, se dirigiu a eles, que ficaram assim, com o olho arregalado, né? Sim, meus amigos, aquela senhora era eu mesma. Aí ele, gente, tipo assim, como assim, né? Com a graça de Jesus, materializei-me em plena rua a fim de examinar-lhe o progresso em matéria de caridade. Reparei que para vocês ainda é muito difícil abrir a porta do lar. Mas, se com 10 anos de estudo, que é o tempo que tinha lá, né, a dedicação deles lá ao centro, mas se com 10 anos de estudo vocês puderam abrir a bolsa e ceder 15 cruzeiros, sentir-me-ei muito feliz se conseguirem abrir o coração ao verdadeiro amor fraterno daqui a 100 anos. Sorriu expressivamente, embora um tanto desapontada, e rematou: o essencial, porém, é não interromperem de nenhum modo o estudo e o trabalho na direção do alto. Não há motivo para desânimo. Vamos continuar. Irmão X, que é um nome, foi adotado por Humberto de Campos. Então, por que eu trouxe essa história? Tem a ver com a fala também, o verbo a respeito da gente proferir palavras de acordo com aquilo que o Evangelho nos traz, mas muitas vezes, nas circunstâncias do nosso cotidiano, a gente faz uma separação, como se a teoria fosse algo e a prática outro. A gente esquece, às vezes, os estudos que a gente faz na casa. A nossa necessidade está constantemente aqui, porque a vida, diariamente, ela vai trazendo essas várias irmãzinhas e irmãozinhos, vai colocando no nosso caminho para testar o nosso real conhecimento, né, no desenvolvimento dessas virtudes que a gente precisa enquanto aqui encarnados na Terra. E vejam aqui que apesar do desapontamento da mentora, há uma mensagem de ânimo para nós, que ainda não conseguimos muitas das vezes nem abrir, às vezes, a bolsa, porque estamos em graus diferentes de evolução e está tudo bem. Mas é tão bom quando a gente consegue dar um passinho a mais, quando a gente consegue, olha, eu ainda não consigo abrir minha conta corrente para tirar alguma coisinha para fazer, para ajudar, mas eu estou conseguindo abrir minha bolsinha de moedas, já é alguma coisa, para a gente não desanimar, porque todo progresso em direção à construção de virtudes vale a pena e deve ser valorizado. E é o que ela diz, não desanimem, cada um no seu tempo. O importante é que a gente passe uns aos outros a se contagiar nas boas práticas, nas boas resoluções, nos bons pensamentos, nas boas palavras, porque às vezes a gente está meio endurecido lá pelas coisas do nosso dia a dia, e não é Jesus assim, carne e osso, não. Às vezes é uma pessoa muito próxima da gente, que se a gente conseguir fazer a caridade moral de focar no que ela tem de bom, às vezes é o exemplo dela que vai nos impulsionar a gente a ser um pouco mais generoso. E a pessoa não é tão perfeita, é igual a gente, cheio de coisinha, cheio da ziquezira aqui, né, do plano que a gente está. Mas há ali nela algo que com certeza a gente pode aprender e pode nos estimular para ir adiante. E isso com todos, sejam em relação a exemplos que não são positivos, quanto a exemplos que são exemplos saudáveis, porque nós temos, não tenhamos dúvidas, todos nós que aqui estamos, temos alguma conquista aqui no planeta Terra nesse momento, conquistas no campo moral, ainda que seja assim. Temos.
E aí a gente precisa potencializar essas sementes que a gente traz e criar o hábito de consultar mais vezes a nossa consciência frente ao nosso dia a dia. Daí a necessidade que Jesus exemplificou. Por que ele sempre se retirava num dado momento? Ele não ia para o monte? Ele ia lá aquele momento de... Porque, gente, é necessário um momento que a gente saia da nossa rotina do dia a dia para uma autoavaliação, para a gente poder acessar aquilo que está nos incomodando, aquelas, às vezes, picuinhas que a gente está ali remoendo do dia a dia, seja com um colega, seja com alguém da nossa casa, seja com um vizinho, e, de certa forma, ver no que a lei divina expressa no comportamento de Jesus de maneira grandiosa pode nos ensinar para que a gente modifique o nosso comportamento de modo a melhorar aquela relação que está nos afligindo. Porque quase sempre podemos ver que através da nossa mudança de postura, seja no pensamento, seja no sentimento, seja nas palavras ou nas ações, a gente consegue alterar não a circunstância em si, porque não temos poder a respeito de tudo, mas a gente consegue se relacionar de uma maneira diferente. Com isso, muitas das vezes as circunstâncias vão sendo modificadas, sim. Várias vezes eu já ouvi pessoas falando assim, às vezes até em estudo, uma coisa muito básica, muito boba. Eu tinha um vizinho que eu passava todo dia, eu dava bom dia, a pessoa com cara fechada, mas eu não desisto. Eu ia caminhar, eu dava bom dia, eu não sei o que lá, bom dia. Teve um dia que a pessoa não deu bom dia. Assim, o que isso... Claro que a gente não vai ser persistente ao ponto de ser inconveniente, mas eu gosto desse exemplo no sentido de mostrar para nós que a nossa perseverança em dar uma resposta diferenciada, mais baseada na fraternidade, faz com que muitas das vezes o outro acabe, sim, de alguma maneira, sendo tocada quando há, de verdade, uma intenção fraterna, não só para alfinetar, mas quando tem essa intenção realmente de promover ali algo melhor, uma hora essa semente acaba dando frutos. De repente você não vai virar melhores amigos, mas acaba conseguindo ter uma relação um pouco mais cordial. Então, voltando aqui para os ensinamentos que o Evangelho nos traz nessas lições que estão aqui nas Instruções dos Espíritos, outro ponto que esses Espíritos nos trouxeram nessas duas mensagens é o seguinte: olha, muitas das vezes as pessoas reclamam que não tem nem mesmo para elas o básico, o suficiente. Como é que vou dar ao outro? E aí há o reforço da importância da gente saber que temos várias riquezas dentro de nós e que podemos utilizar, por exemplo, uma pessoa numa cama de hospital, ela consegue, muitas das vezes, fazer a caridade. Mas como? Ela está precisando. Sim, uma pessoa que fica internada há muito tempo, não é que ela não esteja precisando, mas ela pode orar por alguém que também esteja. Às vezes uma pessoa que está do nosso lado. Tem uma historinha que era de um livro, eu acho que era Histórias para Aquecer o Coração. Eu não sei se era um ou dois, eram várias histórias assim, bem bacanas. E aí conta, e eu já vi em outros lugares versões dessa história, que era uma pessoa que estava internada e do lado tinha uma outra que ficava reclamando de tudo. Não é nada agradável, né? A gente está passando por uma situação de enfermidade, a gente sabe. Mas olha só, a circunstância ali não mudou. Os dois as duas pessoas precisavam ficar internadas. Acontece que uma delas, como eu disse, reclamava. E a outra sempre dizia, tentando, de certa forma, amenizar aquele clima do companheiro de enfermaria dela,
dizia, nossa, o dia hoje está muito lindo, né? Tinha uma janela assim. Aí ele falava, você está falando isso porque você está perto da janela, o seu leito está melhor situado. Você vê, a pessoa estava passando um momento de dificuldade e ainda estava ali de... Por que isso? Aí ele ia falando, não, o senhor já reparou como é que as folhagens nessa época do ano ficam um pouco mais verdes? Como é que as flores... E ele falava tanta coisa bonita, tanta coisa, não sei o quê. E ele ficava, não sei o quê. Estava falando isso, você está numa situação melhor do que eu. E assim foi indo, foi indo, foi indo. Por fim, essa pessoa que ficava próxima à janela, ela desencarnou. E aí, a primeira coisa que ele quis... Ele nem desencarnou, ele falou, já foi tarde, eu quero ir para aquela cama ali que fica perto da janela. Agora sim eu vou ter motivo para ficar um pouco mais alegre. E eis que, ao chegar na cama e olhar pela janela, ele ficou com uma cara de paisagem, porque tinha à frente dele um muro cinza. O tempo todo, aquele companheiro que estava do lado dele, doente como ele, mas talvez não tão adoecido em espírito, caridosamente, além de não entrar naquela mesma vibração dele de desânimo, ainda usou da palavra, da imaginação, para tentar minimizar, colorir aquela paisagem mental cinzenta que ele estava. Porque quem será que estava vendo mais o cinza? Será que era aquele que estava de frente para o muro e conseguia passar por cima da sua dor para aliviar um pouco a reclamação do outro? Ou aquele que, ingrato, recebendo todo aquele alento, só sabia reclamar? Então, vejamos, eu trouxe esse exemplo, veio agora, eu nem tinha pensado nele, mas ele veio como ilustrar, em todas as circunstâncias, é possível a gente fazer a caridade. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu vou contar. Não sei se foi, hoje eu vindo para cá eu lembrei, mas foi uma vivência que eu tive e me marcou muito. E não pensem que foi, eu vou antecipar, foi uma experiência pessoal. Eu vou expor a mão direita, a esquerda, vou dizer uma coisa feita, sim, materialmente, mas olha, no final a caridade real não foi bem assim, não, a autora foi outra, não fui eu não. Estava eu um dia dentro do BRT, nosso transporte, né, rápido do Rio de Janeiro. Estava eu lá, no meio da tarde, e eis que, de repente, entrou um rapaz no BRT, no ônibus. E ele dizia o seguinte, a maneira de pedir dele foi muito... me chamou muita atenção. Para além da palavra, algo vibrava ali que me chamou a atenção. E ele dizia algo do tipo, se vocês puderem me ajudar, eu quero comer. Eu preciso comer, eu estou tentando. Aí ele contou lá a história, não lembro mais. Porque, na verdade, o que se seguiu para mim impactou mais a minha memória, as outras coisas ficaram para trás. Fato é que ele foi lá para trás e o ônibus estava um pouco vazio, o BRT. E eu senti aquele impulso de olhar. Quando eu olhei, tinha um outro rapaz lá atrás, algumas pessoas fizeram umas doações. Outro rapaz sentado, jovenzinho. E aí, primeiro veio na minha cabeça, ué, será que isso é alguma armação, alguma coisa? Veio isso. Embora o meu coração me dizia que não. E aí, como eu me senti magnetizada, gente, parecia um imã, que eu estava com aquela vontade eu falei, eu preciso ajudar, de algum jeito. Aí era materialmente falando, não só materialmente, porque eu senti o envolvimento. Eu fui andando para trás. Quando eu cheguei lá atrás, gente, estava o rapaz, que devia ter, no máximo, 18 anos, 17, super jovenzinho, e aí, conversando com esse que pedia. E aí o rapaz dizia assim para esse que pedia, olha, a minha avó é da igreja, mas eu estou desviado do caminho. Mas olha só,
E aí eles começaram a conversar, tava um papo evangélico lá maravilhoso, assim, a vibe tava super no alto, gente. Tava um negócio, e quem olhava, eu me senti atraída, eu sentei na frente, sabe? Na frente de onde tava ele em pé, o rapaz em pé, o que tava falando da avó sentada, eles falando de coisa assim, e o rapaz magro, com uma mochilinha toda rasgada, mas eu olhei no olho dele, aquele olhar de verdade, sabe? Aquele olhar de uma pessoa que estava batalhando, sim, acho que estava procurando emprego e ainda não tinha conseguido. Passava uma verdade, sabe? E aí eu, né, fui fazer uma ajuda material, não é o foco esse, porque foi maravilhoso. Ele olhou para mim, ele disse obrigada. Gente, eu me arrepiava. E aí ele pegou e falou assim: eu quero te dar um presente. Imagina, ele já tinha se apresentado como uma pessoa que estava em situação de rua. Ele abriu a mochila, rasgada, mas que ainda tinha um fecheclé, tirou uma Bíblia de dentro, limpou, porque tinha farelo de biscoito que as pessoas deram para ele ali dentro. Aí ele fez assim, ele falou, toma. Aí eu fiquei assim, não, obrigada, não imagina, não precisa. Não precisa, eu consigo, não precisa não. Ele, eu quero te dar. Aí ele virou para mim e falou assim, um dia você ainda vai, ou a gente vai se encontrar, um dia você ainda vai me retornar, algo do tipo. Gente, mas foi um negócio que eu peguei a Bíblia e eu fiquei assim, segurando a Bíblia. Eu falei, meu Deus. Era uma coisa, sabe? O ato dele do dar foi tão repleto de um significado muito mais moral do que material, porque ele deu, talvez, do seu alimento espiritual que ele tinha de mais precioso. Porque imagina a gente na rua ou preso, nas situações mais... A importância de você ter uma palavra de alento, seja dita por alguém, ou seja, uma mensagem bíblica. Muitos dos irmãos que fazem trabalhos, né, com pessoas em situação de rua, às vezes levam um alimento, né, levam uma refeição, mas levam uma mensagenzinha das diferentes denominações religiosas, porque é alimento para o corpo e alimento para a alma. E aí você vê eu fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus, ele pegou aquela Bíblia, podia ser o travesseiro dele, podia ser porque é um livro grosso, onde ele deitava para dormir no meio da rua. Podia ser algo que folheava. Mas esse ato de dar, ele não falou muita coisa, eu não tinha pedido nada, mas ao mesmo tempo ele me deu muito naquele dia. Eu me senti tão nutrida que vocês não têm ideia. Até hoje a Bíblia está lá, do lado do meu computador, onde eu trabalho em casa. E depois eu fui ler, né, a passagem, porque eu abri, assim que ele saiu, eu abri uma passagem, eu falei, depois eu vou ler. E ela está lá. Então, assim, mas foi uma coisa uma experiência tão intensa que eu não sei nem descrever para vocês. Sabe quando você se sente assim extremamente alimentado do ponto de vista espiritual? E eu, no final da história, fiquei com a sensação, quando ele desceu da estação do BRT, o quanto que a faminta era eu. E é isso que a irmã Rosária diz para nós nessa mensagem que eu trouxe para vocês. Ela falou, se os homens, nós aqui encarnados, tivéssemos ideia que muito daqueles que às vezes a gente escorraça por ser um mendigo ou por ser um leproso, ele pode ser um ente querido nosso de outras épocas que hoje veio numa condição, né, materialmente um pouco mais de dificuldade, mas que espiritualmente, muitas das vezes, estão numa situação muito mais elevada do que nós. Ela disse, eu me alegro quando desencarnei, porque fui recebido por um desses a quem Deus me deu, aqui na Terra, a oportunidade de servir. A ele eu pedi ajuda. A um desses pequenos, talvez ali dos lugares escuros que ela andava, ela recebeu ajuda na pátria espiritual desse pequenino, materialmente falando, mas grandioso no reino dos céus.
Então, a importância da gente não, de maneira alguma, malbaratar esses que cruzam o nosso caminho. Eu sei que às vezes não é fácil, não é agradável, a gente não pode ser hipócrita, não é agradável você estar sentado, daqui a pouco vem no ônibus alguém que está visivelmente, né, às vezes drogado, está visível que está mal cheiroso, não é fácil, a gente sabe. Mas, minimamente, se a gente puder fazer o exercício de enxergar ali uma humanidade naquele ser, conseguir, de alguma maneira, fazer uma prece, porque tudo isso são maneiras da gente desenvolver essa caridade moral. Uma palavra de estímulo, no diálogo que a gente teve ali no ônibus, que eu estava falando para vocês no BRT, houve muito essa troca falando a respeito de lugares onde buscar ajuda, disso, daquilo, e você via que era uma pessoa que estava aberta por essas informações, queria saber aonde ir buscar. E muitas das vezes a nossa palavra é um alento, o nosso verbo é aquele que vai direcionar o que para nós é muito óbvio. Gente, tem pessoas, uma informação, tem gente que não sabe aonde vai para poder solicitar um documento, vamos dizer assim, não sabe qual é o procedimento para dar entrada em tal coisa, não sabe onde pode, uma instituição que tem onde possa tomar banho, não sabe. Quando a gente usa o nosso verbo, se predispõe a se colocar como instrumento, como ferramenta para levar essa informação que vai minimizar o sofrimento do outro, gente, olha aí, é maravilhoso. Quando a gente consegue tampar o nosso nariz e a nossa boca da maledicência de dizer apenas, olha aí o cracudo, olha isso e aquilo, e se coloca disponível a servir, isso é maravilhoso. Então, às vezes a gente tem essas surpresas, às vezes a gente recebe de onde a gente menos espera. Às vezes no meu dia a dia também eu viro e mexo, passa um tempinho, eu falei, caramba, hein, Érica, aí, da onde veio? Da onde veio? A gente tem na vizinhança, próximo lá da nossa casa, tem um irmãozinho que tem problemas assim. Agora, graças a Deus, está mais estabilizado, mas assim, teve uma época, problemas mentais bastante complicados, delicados. Eu não cheguei a pegar essa época, eu acho que ele não estava com tratamento, mas cheguei a pegar algumas crises mais ou menos suaves assim. E às vezes ele ia andando assim, sabe, meio desnorteado, interpelava a gente, pergunta a hora, umas coisas assim, tudo bem. Só que aos poucos, graças a Deus, como eu falei para vocês, de uns tempos para cá, eu acho que ele está fazendo o tratamento certinho, está estabilizado. Teve um dia que eu estava chegando em casa, a gente encontrou com ele. Aí ele virou e falou assim, ei, você não é a prima do fulano? Aí eu falei que ele várias vezes tinha me interpelado, perguntando assim, mas ele estava meio... E eu conversava, às vezes eu conversava com ele. Aí nesse dia ele falou, ei, você não é a prima do fulano? Eu falei, sou. Aí ele pegou e falou assim, uma boa tarde para você, tá bom? Mas, gente, foi uma boa tarde, com uma vibração que eu vou te falar, e era um dia que eu estava meio mocoronguinha. Da onde veio? Eu até comentei com o meu esposo, eu falei assim, gente, eu senti a energia do negócio. Sabe quando você sente assim? Ele só falou um bom dia para você, uma boa tarde para você. Eu falei, meu Deus, então, muitas das vezes a gente não tem a dúvida que todo o bem que a gente faz se reverte a nosso favor. Sempre, na contabilidade divina, nada se perde. Nenhum olhar de compaixão, nenhuma mão que a gente, ainda que seja apenas um ensaio para poder estender e na próxima a gente vai conseguir de verdade, nada disso passa batido, digamos assim, na percepção do nosso Pai maior. Ele tudo sabe, ele tudo vê. E as leis do universo nos mostram o quanto que a cada dia a gente é responsável pela nossa própria constituição de futuro, dependendo do que a gente faz hoje no nosso presente.
Então, que a gente possa estar fazendo, né, esse empenho de maneira consciente em desenvolver essa caridade moral, fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, corrigindo todas as vezes que a gente escorregar, tirando um momento para a gente fazer como Cristo, essa introspecção para verificar a necessidade de ajustar o nosso rumo, porque a gente às vezes se perde mesmo. Tem situações que às vezes a gente deixa, né, que elas se tornem maiores do que o que a gente já sabe que é o correto a ser feito, mas que a gente sempre possa buscar refúgio seguro nessas orientações do Evangelho. E para finalizar, desse livro aqui, Vozes do Grande Além. É um livro que tem vários espíritos, e a psicografia é do Chico Xavier. Como eu falei para vocês, é mais uma mensagem que tem a ver com a nossa mensagem de abertura aqui e dialoga com essa caridade através da boca também, através do verbo, porque a gente viu aqui exemplos de não basta apenas falarmos sem praticarmos, vimos exemplos de que a palavra pode muito construir e destruir, que precisamos vigiar e ajustar, fazer as pazes através do verbo também. E aí, olha o nome da mensagem, por isso que eu falei, gente, não dá caridade na boca. É o nome. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles fazem todo o planejamento, a gente nem conversa antes, tá tudo certo. Isso aqui aconteceu numa reunião na noite de 19, essa mensagem, de abril de 1956. Estava tendo lá uma atividade e aí houve o encerramento e um amigo lá, provavelmente lá do Chico, chamado José Xavier, que veio para poder trazer essa poética que eu vou ler para vocês. Então, o nome dele, José Xavier. Amigos, embora seja a minha frase mal posta, recordemos a palavra de Pedro da Rocha Costa. É um outro amigo deles ali, tá? Ainda agora, o nosso Enio, outro amigo, releu com toda atenção o ensinamento do mestre referente à compaixão. Contra a guerra persistente da maldade estranha e louca, adotemos a campanha da caridade na boca. O espiritismo é doutrina de bênçãos do amor cristão, que nos pede cada dia mais ampla renovação. Renovação, entretanto, quer dizer em toda a idade constante esforço no bem, perdão e boa vontade. Mas muito de nós mantemos o vício gritante e feio de comentar com volúpia os infortúnios alheios. Onde a desculpa escasseia, de luz a paz morre a míngua. Usemos, pois, com cuidado a força da nossa língua. Palavras o vento leva, exclama velho rifão, mas há palavras que esmagam a vida do coração. Ditamos afirmativas em tom carinhoso e ameno, que valem por temporais de lodo, lama e veneno. De outras vezes, nosso verbo parece robusto e forte, mas reduz-se a sabre firme, abrindo chagas de morte. Há línguas de acento nobre, em que a eloquência não falha, que vergastam como açoite e cortam mais que navalha. Há muita boca elegante, aveludada de arminho, que cospe na caminhada, corda a pedra, fogo espinho. É que na terra esquecemos, na sombra do nosso trato, que além da morte encontramos o nosso próprio retrato. Caridade, caridade, quanta fala escura inversa. Quem deseja auxiliar, principia na conversa. Não olvidemos na vida, na sede de luz total,
que a boca maledicência é uma oficina infernal. Toda frase escura e torpe de que o torvo mal se ceva é uma força vigorosa que estende o poder da treva. Quanto ao mais, Deus nos ajude a guardar a lei de cor, procurando um Jesus Cristo a nossa vida maior. E ao despedir-me, repito, para o que der e vier, guardai convosco a amizade do irmão José Xavier. É José Xavier, né? Psicografia de Chico, como eu falei para vocês. Então, gente, finalizando, a gente vê, né, com essa mensagem também a questão da importância da nossa caridade no verbo também. E finalizando, aquela propaganda que eu falei para vocês, que eu não vou falar o nome do produto, o slogan, né, que fica o seguinte: as palavras deixam marcas, que elas sejam de amor. E é assim que a gente vai fechar o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada.